Mãos para os céus e ore ao Senhor neste momento, clame ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Em ti nós confiamos, no Senhor nós depositamos a nossa fé. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por estar na tua casa, por estar junto com os nossos irmãos. Pai, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, e é confiando no poder do Senhor que nós não seremos abalados. Pai, ainda que o inimigo se levante contra nós, o Senhor é maior. Pai, ainda que as afrontas se levantem contra a nossa vida, o nome do Senhor é maior e nós confiamos. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fortaleza e nós te louvamos, te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Vou pedir com um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Meu querido. Amém. Quero uma breve meditação com você nesta noite, antes de nós orarmos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 19, apenas um versículo. 19:6, desculpa. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Irmãos, essa história acontece aproximadamente 710 anos antes de Cristo, no reinado do rei Ezequias, na época em que a nação de Israel estava dividida em dois reinos, dentro de um mesmo país, logo após a morte do rei Salomão. Os filhos, o sucessor de Salomão, conseguiu essa façanha, dividir a nação por causa de diferenças entre si. Israel foi dividido no reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, ficando o reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul nas tribos de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Não era uma divisão política, como nós tínhamos após a Segunda Guerra, que aconteceu na Alemanha, um lado capitalista e um lado socialista. Não era somente uma divisão cultural ou uma divisão racial, como nós tínhamos na África do Sul. Mas era um pouco de cada uma, e muito mais uma divisão religiosa. Porque o rei que estava reinando em Israel do norte se tornou um homem totalmente distante do Senhor, esquecendo de todas as leis que Deus tinha dado a Moisés para aquela nação que era única, e entrando em muitas diferenças com o reino do sul, que ficava com a capital em Jerusalém, onde estava o templo, que com o passar dos anos também foi esquecido, mas ainda havia um povo que era fiel e que buscava a Deus. Israel passou por muitas dificuldades, porque 90% de todas as histórias dos reis de Israel eram homens que não temiam a Deus. E quando um país é governado por um homem que não teme a Deus, se o homem não teme a Deus, ele não teme aos homens. E especificamente na nação de Israel, ela sofria na mão dos seus vizinhos. Não é muito diferente de hoje, cercado por pessoas, e Israel está constantemente em guerra até os dias de hoje, principalmente com o povo da Palestina, que eram os filisteus do Antigo Testamento, e com o povo da Jordânia. Ao norte tem a Síria, a leste tem o Iraque, e o sonho deles é que Israel seja novamente excluído do mapa. É uma guerra constante. E 90% dos reis de Israel, da sua história, eram de homens que não temiam a Deus e levavam a nação a muitas guerras, a muitas percas, levaram por pelo menos 3 vezes a escravidão.
o culto a Deus foi esquecido e foi trocado pela idolatria. A parte norte de Israel, quando o reino da Assíria invadiu a nação e trouxe os costumes de um povo pagão e implantou isso dentro de Israel, e escolheu Samaria para que fosse a capital do reino do norte. Então, os samaritanos eram uma mistura de judeus com assírios, coisas que Deus havia dito a Moisés que isso não deveria, que não poderia acontecer, era o povo judeu se misturar com nações estranhas. Por que Moisés tinha dito isso? Porque certamente vocês vão se desviar se fizerem isso, mas o povo escolheu pagar para ver, e houve essa mistura e essa divisão de etnia, essa divisão cultural e essa divisão religiosa, essa divisão dentro de um mesmo país, a ponto que houve uma época na história que eles entraram em guerra e começou a haver um ódio dentro da própria nação entre a parte norte e a parte sul. E isso era até os tempos de Cristo. A gente vai ver que toda vez que Jesus teria que passar por Samaria, era uma tensão no ar. Quando Jesus foi visto pelos discípulos conversando com uma mulher que era descendente de samaritanos, junto àquele poço, os discípulos ficaram apavorados. Como é que pode um judeu falar com uma mulher samaritana? Será que ela não sabe que o povo samaritano é nosso inimigo? Então foi nesse pano de fundo, foi dentro desse estado que Ezequias, um jovem apenas de 25 anos, herdou o trono do seu pai e ele começa a reinar. Que experiência teria um jovem de 25 anos, né? Basta apenas olharmos para nós hoje, um jovem de 25 anos, que experiência ele teria para reinar e governar uma nação que estava dividida entre dois reinos, afastados do caminho do Senhor. Sendo que, olhando para trás, o seu pai Acais foi um péssimo rei, a ponto de ter matado o próprio filho num ritual satânico, um ritual de magia negra. E esta era a família que Ezequias vinha, e ele agora tem o desafio. Mas a Bíblia diz que Ezequias era um homem diferente. Desde a sua infância ele temia a Deus. Mesmo que a sua família fosse disfuncional, mesmo que os seus pais serviam à idolatria, tinham sacrificado e matado o seu próprio filho num ritual, Ezequias era um homem que não concordava com isso que acontecia, mas preferiu, mesmo diante desse caos, se manter firmado diante dos caminhos do Senhor. E o que acontece no decorrer dessa história? 25 anos ele começa a reinar, 14 anos depois, ou seja, aos 39 anos de idade, mesmo vivendo constantemente debaixo de ameaça. Mas que tipo de ameaça? Eram os reis do norte, dos países vizinhos, que queriam invadir e tomar todo o reino de Israel, principalmente invadir a cidade de Jerusalém. Mas por que toda essa vontade de invadir Jerusalém? Porque Jerusalém era dona de uma riqueza incalculável. O templo de Jerusalém, que era totalmente coberto de ouro, era cobiçado por muitas nações. Muitas nações tinham um certo temor, porque ainda conheciam o que Deus havia feito através de Moisés com os egípcios. Mas muitas nações tinham o desejo e estrategicamente armavam os seus exércitos constantemente para tentar tomar a cidade de Jerusalém e saquear toda a sua riqueza. Então, ser rei, governar um país em conflito, não era para qualquer pessoa. Governar um país dividido não era para qualquer um. E governar um país que estava constantemente debaixo de ameaça era para fazer desistir. E foi nessa história, foi nesse contexto que Ezequias governa, e aos 39 anos de idade, ele recebe a notícia que o rei da Assíria, de nome Senaqueribe, arma os seus exércitos, já havia invadido o reino do norte, Samaria, já havia
tomado várias cidades, já havia levado muitos homens como escravo para a Síria, e agora ele vinha em direção a Jerusalém, e a vontade de Senaqueribe era invadir e tomar a cidade. E Ezequias, mesmo sendo um homem crente, um homem que buscava a Deus, ele toma uma decisão que aos olhos de Deus não foi a melhor que ele poderia ter tomado. Aliás, não foi nem um pouco inteligente a decisão. Ele pega parte daquele ouro, e a Bíblia conta a história, que até as portas de ouro do templo, ele retira e envia isso como um presente para Senaqueribe, para que ele desistisse daquela ideia de tomar Jerusalém e de fazer o rei como escravo. A primeira lição que a gente aprende é que mesmo que a gente seja crente, que vai à igreja direitinho, que teme a Deus, da forma como Deus deve ser temido, mesmo diante das crises, às vezes a gente pode tomar decisões que não são da vontade de Deus. Até mesmo os homens e mulheres cristãos, crentes, confiantes no Senhor, muitas vezes erram nas suas decisões. Para vocês terem uma ideia da quantidade de riqueza que Ezequias forneceu ao rei da Síria, ele forneceu cerca de 1 tonelada de ouro. Irmãos, 1 tonelada de ouro. 25 toneladas de prata. Irmãos, 1 quilo de ouro é uma fortuna incalculável. 100 quilos dá para sustentar muitas gerações futuras. Agora, 1 tonelada faz uma pessoa multibilionária. 1 tonelada de ouro e 25 toneladas de prata para tentar fazer com que o inimigo desistisse da ideia de tomar a cidade, mas isso não foi suficiente. Senaqueribe estava disposto. Mas por que ele faz isso? Porque ele tinha o histórico do que era perder a guerra. Ele já tinha visto anteriormente, no reinado dos seus pais, quando Samaria foi invadida, o que era perder a guerra. Perder a guerra significa, primeiramente, o rei é levado como escravo. E geralmente ele é morto. Significa que os seus filhos e as suas mulheres serão tomadas por homens daquela nação. Significa que toda a sua riqueza será levada para um país estranho. Significa que toda a sua plantação, todas as casas que foram construídas, agora não pertence mais ao seu país, mas pertence ao país que ganhou a guerra. Significa que todas as plantações, todo o gado, todo o lucro que aquela terra possa vir a gerar, não pertence mais a ele. Ele não tem mais reino, não tem mais trono, não tem mais palácio, não tem mais família. Ele se torna simplesmente uma pessoa marginalizada por ter perdido a guerra. Por isso, Ezequias toma aquela decisão, mesmo não sendo vontade de Deus. Senaqueribe afronta o rei Ezequias escrevendo-lhe cartas. E antes das suas cartas escritas, eles enviam os seus mensageiros. Esses mensageiros se colocam diante das portas. Eu acho que muitos já sabem, Jerusalém é uma cidade fortificada, edificada sobre um monte, com muralhas muito altas, com muralhas de uma espessura muito grande. É praticamente uma cidade intransponível até os dias de hoje. E ele manda o rei esses mensageiros em volta da cidade para falar com o povo. E esse mensageiro fala em voz alta para que os guardas que estavam sob o muro pudessem ouvir. Que o Deus que Ezequias estava confiando não seria suficientemente capaz de livrá-los. E que se Ezequias estava fazendo aliança com algum outro país, quem sabe talvez com o Egito, isso seria uma armadilha, porque o exército da Síria tinha soldados suficientes para não só tomar Jerusalém, mas até o Egito, se fosse possível. E aí, o rei escreve uma carta para Ezequias dizendo: você está confiando nesse Deus? Mas que Deus é esse que você está confiando? Veja os deuses nas outras nações, eles também tinham seus deuses. E eu fui lá,
destruí o seu exército, tomei a sua riqueza, invadi a sua cidade e os fiz meus escravos. Ezequias, a palavra de Deus diz que Ezequias pede essas cartas, que eram cartas de afronta. Estava afrontando não só o rei, mas a Deus que ele servia. E o que Ezequias faz diante da afronta? Irmãos, o que nós fazemos quando nós somos afrontados? Quando nós somos humilhados? O que um crente, uma pessoa que confia em Deus, como nós cantamos, que não seremos abalados, o que fazemos? Será que muitas pessoas vão para o Facebook ou para o Instagram escrever sua carta de desabafo? Será que muitas vezes nós procuramos alguém que esteja disposto a nos ouvir ou esteja disposto a concordar conosco e ali nós desabafamos? Ezequias, a palavra de Deus diz que ele pega tudo aquilo que estava escrito, ele entra dentro do templo, ele chama um homem de Deus que era o profeta Isaías. Essa mesma passagem, ela está escrita em 3 livros da Bíblia. A gente encontra aqui em 2 Reis, capítulo 19. A mesma história a gente encontra em 2 Crônicas, capítulo 32. E no livro de Isaías, capítulo 37. Foi escrito 3 vezes. É das pouquíssimas histórias na Bíblia que é escrito a mesma história em 3 livros. A palavra de Deus diz que ele entra na casa do Senhor, ele estende aquelas cartas no chão e ele ora a Deus. Eu acho que é a segunda lição que a gente pode aprender, que nos dias difíceis da nossa vida, nós podemos estender aquilo que está nos afrontando diante de Deus. É nos pés do Senhor que nós encontramos respostas para as nossas ansiedades. E eu poderia perguntar nesta noite, qual tem sido a sua carta de afronta? Será que a carta de afronta muitas vezes é o resultado de um exame médico, dizendo que apareceu um nódulo onde ele não deveria estar? Será que uma carta de afronta são as dívidas e a conta bancária que está no vermelho e a conta não fecha no final do mês? E você não consegue dormir porque não tem uma saída de como você poderia pagar essa dívida? Será que a sua carta de afronta é um contrato que você estava confiando que ia dar certo e ele não deu certo? Ele foi cancelado, ele foi anulado, ele foi finalizado e você, a partir desse momento, tem um grande prejuízo? Será que uma carta de afronta foram palavras que te humilhou, foram palavras que te feriram ou até te mataram e você não tem mais forças para continuar? O que tem sido a sua carta de afronta? Seja qual for que ela tenha sido, seja qual for o que tem escrito, seja o que for que tem tirado o teu sono, eu quero dizer para você a mesma coisa que Isaías disse para o rei: não temas as palavras que ouviste, porque o teu livramento vai vir do Senhor. E a Bíblia diz que havia um exército muito grande acampado em volta da cidade de Jerusalém. E são poucas entradas que é possível penetrar na cidade, porque alguma parte daquela muralha está sobre um grande precipício, é intransponível. Então o rei sabia e podia esperar aonde o inimigo ia começar a atacar. Ele estava desesperado. Então a gente pode perceber que muitas vezes até mesmo o crente, ele tem situação que ele fica desesperado e não sabe o que fazer. Mas quando eu olho para Ezequias, eu vejo um homem que ele tinha uma esperança. Ele vai ao templo sozinho e ele vai orar a Deus. Será que todas as vezes que nós
percebemos que o inimigo está rodeando a cidade. Porque a gente sabe quando o inimigo está rodeando a nossa cidade. E no lugar da cidade eu quero colocar aqui a casa. Eu quero colocar a nossa vida. A gente percebe quando o inimigo está rodeando a nossa vida e é só uma questão de tempo para ele derrubar a porta que ainda está nos protegendo e invadir a nossa vida, invadir a nossa casa, invadir a nossa família, invadir a nossa empresa, invadir a nossa igreja. Aqui fica um grande exemplo. Eu prefiro correr para a casa do Senhor e orar. Não temas. Foi quando os amigos do rei Ezequias foi buscar o profeta Isaías e disse: Isaías, está acontecendo isso, nós estamos próximos de ser invadido e com certeza próximos de ser derrotado. Há milhares e milhares de homens armados do outro lado, prontos para invadir a cidade. E Isaías ouve a voz de Deus e envia o recado ao rei. Diga ao rei: não temas, porque o Senhor vai vencer essa batalha. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus, durante a noite, enviou um anjo, apenas um anjo, no acampamento do exército do rei da Síria. E matou naquela mesma noite, em uma única noite, 185.000 soldados armados. E então creia que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus ainda pode enviar um anjo. E Ele pode derrotar, por maiores que sejam os soldados armados que estejam cercando a sua fortaleza. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos episódios que Deus teve que interferir nas mãos de homens que estavam encurralados, sem saídas, para dizer esta única palavra: não temas. Eu olho, por exemplo, para Moisés, para finalizar essa mensagem. Quando Moisés sai do Egito, com quase 2 milhões de pessoas, desarmado, ex-escravos, para diante do Mar Vermelho, olha para o mar, acampa ali, e o pouco tempo que ele fica, ele percebe que o exército do faraó estava vendo. Deus, naquele momento, fala com Moisés: não temas, estais quietos e vede o grande livramento que o Senhor vai nos dar nesta noite. E qual foi o grande livramento? Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa em terra seca. Então, se for preciso, Deus faz coisas que seriam impossíveis para te dar um livramento. Um próximo episódio que me chama a atenção, 40 dias depois, próximo à terra prometida, Moisés manda 12 espias para ver como era a primeira cidade do outro lado da fronteira. Os espias vão, ficam lá alguns dias, voltam apavorados. Apavorados por quê? Maravilhados e apavorados. Maravilhados porque descobrem que tudo aquilo que Deus havia dito, que havia uma terra maravilhosa, que pertencia a Abraão e que retornaria para eles, realmente é uma terra muito melhor do que eles estavam no Egito. Apavorados porque as cidades eram fortalecidas e tinha soldado andando em todos os lares, em todos os lugares, em todas as casas. E então, em Números capítulo 14, versículo 9, a Bíblia diz que 10 daqueles homens queriam voltar para o Egito, porque olharam para si mesmos e se viram como gafanhotos, incapazes de conquistar a terra que estava do outro lado. Apenas 2 homens, chamados Josué e Calebe, levantou a sua voz diante daquela multidão e disse: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar aquilo que Ele nos prometeu.
E eles disseram: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Quando Josué se sentiu incapaz de liderar uma batalha, porque Josué nasceu escravo, ele não nasceu um soldado. Ele não fez parte do exército do egípcio. Ele era um escravo que foi colocado como líder de uma nação após a morte de Moisés. E a sua primeira batalha, a primeira cidade que ele teria que puxar de uma espada e entrar na guerra com homens que nunca tinham puxado uma espada, não sabiam guerrear. Josué se curva diante do Senhor e vai orar a Deus. E Deus fala claramente com ele: Josué, não temas, não te espantes, levanta-te e vai para a guerra, porque eu entrego essa cidade nas tuas mãos. E o último episódio na Bíblia que me chama a atenção, e este foi muito bonito, foi no reinado do rei Josafá. Josafá estava em guerra, o que era muito normal de acontecer. E Deus deu uma estratégia para Josafá. Deus disse assim: olha, ajunta os levitas, os músicos, e você vai colocar os músicos na frente dos soldados. E quando os músicos começarem a tocar as trombetas, você vai ver o que eu vou fazer no arraial do inimigo. E a Bíblia diz que quando os músicos tocavam a trombeta, os próprios soldados do mesmo exército começaram a lutar um contra o outro. Se feriram, se mataram, se confundiram e abandonaram a estratégia de novamente tomar a nação de Israel. Então eu quero finalizar dizendo para você, quando você se achar sozinho, não temas, porque a Bíblia diz que o Senhor é contigo. Salmo 46 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, se algum dia na sua vida te faltar o chão, te faltar a esperança, te faltar até mesmo a fé, não temas, porque o Deus continua sendo o nosso refúgio. Ainda que a gente se abale, Deus não se abala. Ainda que a gente desista, o nosso Deus não desiste. Ainda que a gente perca a fé, o nosso Deus continua crendo. E aquilo que Ele desenhou para a sua vida vai se cumprir. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Santo Deus, Deus poderoso, Senhor, Tu és tremendo, meu Deus. Mesmo nos momentos mais adversos, mais difíceis da vida, Senhor, mesmo quando nós não temos respostas, o Senhor tem uma resposta. Mesmo quando o nosso coração treme, que nos falta o sono durante a noite, o Senhor está no seu trono vendo, Senhor, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa aflição. O Senhor não muda, o Senhor não falha. Meu Deus, mesmo quando a situação parece difícil, o Senhor continua olhando do céu. O Senhor continua nos sustentando em seus braços fortes. Senhor, e nós queremos entrar nesta noite, neste momento de oração, clamando ao Teu nome, Senhor. Pai, no coração de cada pessoa nesta noite, há uma voz que está gemendo, Senhor. Há uma angústia dentro da alma, há uma dor, Senhor, ferindo o coração. E nós queremos depositar diante da Tua presença neste momento. Ouve, Senhor, o nosso angústia, ouve o nosso grito, Senhor. Sara, meu Deus, a nossa dor. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sara, Senhor, as nossas feridas. Senhor, fortalece os nossos pés, que muitas coisas se cansam. Deus de Israel, Deus de Ezequias, Deus de Abraão, Deus de Isaac,
Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouve, Senhor, a nossa angústia, Senhor. Ouve aquilo que aflige a nossa alma. Ouve, Senhor. Pai, quando nós não temos palavras, mas só temos lágrimas para derramar diante da Tua presença. Ouve-nos, Senhor, quando nós não temos respostas. Ouve-nos, Senhor, quando as portas se fecham. Ouve-nos, Senhor, quando as pessoas são usadas para trazer afronta com palavras, para nos humilhar, para nos ferir, para nos fazer desanimar e até mesmo desistir. Nós sabemos que Tu continuas sendo o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa esperança. Pai, por isso eu te peço nesta hora, Pai, abre portas, Senhor, que estão travadas. Senhor, cura, meu Deus, aonde há enfermidade. Senhor, destrava os contratos que foram travados pelo diabo, em nome de Jesus Cristo. Toda a força do inimigo, nós ordenamos que saia agora, em nome de Jesus. Toda obra do inferno, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo levante do diabo contra a minha casa, contra a minha família, contra a igreja do Deus vivo, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, reina, que venha sobre nós o Teu reino. Meu Deus, que venha sobre nós a Tua resposta, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco, Senhor, enquanto nós clamamos ao Teu nome. Pai, ouve, Senhor, a nossa oração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não conseguimos caminhar se não for a Tua presença. Nós não podemos caminhar se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós Te suplicamos nesta noite. Atende, Senhor, a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, confiando no poder que vem das Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria e vamos louvar ao Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus, vão na paz do Senhor Jesus. Tenham um final de semana abençoado na presença do Pai.